Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Esse é um webinário sobre o HTLV, vírus linfotrópico de células T-humanas. O título é Uma Ameaça Silenciosa e Suas Manifestações Neurológicas. É um webinário organizado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, do Brasil, de Pernambuco, e The Global Health Network, da Universidade de Oxford. É um grande prazer estar aqui falando para vocês e eu queria parabenizar essa iniciativa. O HTLV é um vírus muito antigo, é, da, da espécie humana, muito mais antigo do que os outros retrovírus conhecidos, exceto o HTLV 3 e 4, mais recentemente descritos, mas em relação ao HIV 1 e 2, que são os mais conhecidos, talvez, se não a mais negligenciada, uma das mais negligenciadas infecções da humanidade. Muito também em virtude da complexidade conceitual do tema. Um vírus muito antigo, como o professor Steve Jacobsen vai falar, tem 100 mil anos na espécie humana, quer dizer, mais antigo do que a nossa própria cultura humana como a gente conhece, e isso faz com que os mecanismos adaptativos do vírus criem, na sua patogênese, na sua forma de doença, na sua forma clínica de apresentação, complexidades muito particulares em relação às outras doenças infecciosas, sejam elas virais, ou sejam elas de uma filogênese mais avançada, e que fazem difícil a compreensão, difícil testes diagnósticos, difíceis determinações de espectro de sintomas e, consequentemente, também protocolos terapêuticos. A gente vai ter o grande prazer hoje de contar com os profissionais dos mais destacados no mundo. A gente vai ter o professor Steve Jacobsen, do NIH, que a história do HTLV se confunde com a história do professor Steve Jacobsen, que tem uma contribuição inestimável a essa área do ponto de vista do entendimento do vírus, da virologia, da patogênese do vírus, e que vai estar falando para a gente exatamente dessa interação entre o vírus e o corpo e o hospedeiro. Vamos ter a professora Lúcia Brito, que também é uma investigadora no campo da neurovirologia brasileira, que tem dado uma contribuição enorme no entendimento das doenças virais. Professor Carlos Pardo, que tem também trabalhado muito com vários espectros de várias doenças, inclusive manifestação pelo HTLV, da Universidade de Johns Hopkins, uma contribuição especial, uma participação especialíssima, e a professora Clarice Neuschwander, da Fiocruz de Pernambuco, que vai nos falar sobre os conflitos diagnósticos desse vírus. E vamos ter, assim, essa iniciativa, a coordenação geral do programa e do evento, da professora Cristiane Bressani, que vai participar no final, dando alguns comentários dentro do tema de discussões e do tema do fechamento do evento. Então, é um prazer enorme a gente estar aqui. Eu agradeço a audiência. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente estar comentando um tema bastante negligenciado e acho que essa é uma iniciativa que merece uma grande comemoração e um grande elogio. Esse grupo está atuando sobre a área da infecção pelo HTLV. Eu queria começar convidando o professor Steve Jacobsen, que é do Instituto de investigador sênior da seção de imunologia viral, divisão de neuroimunologia e neurovirologia do National Institute of Health dos Estados Unidos. Ele vai nos falar exatamente sobre a interação, o tema específico, HLV and the human host, a long-standing interaction. Professor Steven, é um prazer estar aqui. Passo a palavra ao senhor. Então, é um prazer estar aqui. Parece que eu não consigo voltar aqui, mas é muito legal. Eu sou da NIH e eu estou trabalhando aqui desde a descrição do vírus, e, na verdade, nesse slide, a gente tem aqui a descrição sobre os retrovírus. O HTLV1 foi o primeiro vírus descoberto,
aqui na Associação Nacional de Saúde aqui dos Estados Unidos, pelo Bob Guyland, isso em 1980, depois, subsequentemente, o HTLV2, e ele descreveu pela primeira vez os pacientes com leucemia. E teve um grande burburinho sobre esse vírus causando câncer. E aí é quando a guerra contra o câncer surgiu com o HTLV 1 e 2, e depois, subsequentemente, o 3 foi descoberto e outros também. E vocês sabem que o HTLV 3 foi renomeado para HIV. E naquele momento, quem trabalhava com HTLV1 entrou nesse campo de HIV, no que diz respeito à associação com doenças neurológicas. E o que eu queria fazer do ponto de vista temático é falar que, para a gente aqui, a gente faz pesquisas sobre doenças raras e a gente pode ter uma formação melhor sobre a compreensão dessas doenças neurológicas, que, pelo menos as que a gente estuda aqui, e essas são, particularmente, a esclerose múltipla. É claro que eles são diferentes, mas tem muitas similaridades, semelhanças clínicas, e acho que a gente pode discutir isso mais adiante, mas isso aqui é uma lista para que vocês vejam a diferença. É claro que no HTLV1, a gente sabe o vírus, e na MS a gente não sabe qual é a razão do vírus, é desconhecido. Infelizmente, até hoje nos Estados Unidos, francamente, a maioria dos pacientes que eu vejo que vêm para a nossa clínica tem uma diagnose de MS. Por muitos anos, os neurologistas fizeram testes nesse sentido e dizem, não, você não tem MS, você tem HTLV1 ou TSP. E uma das coisas mais fascinantes sobre o HTLV1 é que é um vírus que infecta milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente diz de 10 a 20, mas talvez seja subestimado. Se você olhar para a distribuição global, você pode ver as causas do HTLV1 e o 2. Então, esse é um vírus que você pode rastrear essa migração do retrovírus. E o que é importante é que a maioria dos indivíduos que têm esse vírus ficam assintomáticos. Alguns desenvolvem leucemia e outros uma desordem neurológica crônica e progressiva, associado com luminares e outras que você pode ver aí no slide. E em muitos órgãos no corpo sofrem um pouco com essa lesão. A gente pode ver aqui a questão neurológica e a participação na nossa clínica nos participantes. O protocolo é que eles vêm do mundo inteiro, e nesse mapa, esse mapa mostra claramente isso. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as manifestações clínicas, as doenças associadas com a mielopatia. E esses sintomas correlacionados sugerem sintomas na parte torácica das costas, da coluna. A gente tem talvez uma das maiores clínicas dos Estados Unidos. E essa distribuição dos pacientes que vemos, então, para partes do mundo, talvez seja menor do que nos Estados Unidos. Vocês podem ver a distribuição em todos os Estados Unidos. Esses são os estados em que a gente vê a migração. E o que é importante é que a gente vê, tem várias amostras que a gente conseguiu de fluidos, e saliva e sangue. E como eu disse, temos muito interesse no HTLV1, porque a gente sabe tem um conhecimento etiológico. E a ideia é que a gente pense nesse plano e que a gente entenda como um vírus está associado a uma doença. E a gente pode entender como tratar essa desordem criada por múltipla esclerose, que é predominante. De fato,
Isso está acontecendo com os receptores do anti-TAC e usado na múltipla esclerose. E esse tratamento pode... a gente fez um teste clínico e a gente vê a interferência e como a gente está fazendo o tratamento clínico com Aubagio. Então, a questão se torna como que um vírus que afeta milhões de pessoas, não todo mundo, mas milhões de pessoas pelo mundo todo, mais de 10 com certeza, como que esse vírus pode ser uma doença associada num subset pequeno? Pode haver uma diferença no vírus, ou na genética do indivíduo, e nosso foco tem sido na resposta imune do hospedeiro. Então, temos essa abordagem multifatorial que pensamos dentro do contexto de uma doença como a esclerose múltipla. Isso também pode ser trazido para doenças especialmente autoimunes, nas quais você precisa de uma susceptibilidade genética e um indivíduo que, através de um gatilho do ambiente, que leva a uma desregulação. Então, claro, é um sistema muito importante para a gente estudar. Então, uma das observações que fizemos há muito tempo foi que achamos que um dos aspectos mais importantes dos pacientes com o RAM-TSP, lembra, né? A gente tem essas pessoas que são assintomáticas. Na RAM-TSP, a carga viral é muito maior. Então, achamos que essa carga está está estimulando a resposta. Aqui são os dados que a gente gerou ao longo dos anos, nos pacientes de RAM, em comparação com os hospedeiros. É muito difícil encontrar um hospedeiro assintomático, porque que uma pessoa saudável iria para o médico, né? A gente não vê muito isso. Mas os poucos que vimos, a gente pode mostrar diferenças claras entre carga proviral, RNA, e eu vou falar sobre esses fatores imunológicos que estão todos elevados nos pacientes, e sentimos que isso está estimulando essas células T, CD8 positivas, que sentimos que são imunopatogênicas. Achamos que a indução de uma resposta de célula T específica para HTLV tem a ver com um vírus, predominante em CD4, em CD8 e em macrófagos. Isso também estimula a expressão de RNA, estimula o que chamamos de HLA carregado com peptídeos, e tudo isso estimula essa resposta específica que, especialmente a HLA, está ligada a um peptídeo imunodominante. Entendimento desse processo, e especialmente de tratamentos, aqui é só destacando alguns estudos proeminentes dessa área. Eu recomendo bastante. Então, um dos marcos da imunologia é esse reconhecimento das células T e de qualquer célula infectada através do receptor específico que reconhece as células CD8 através do receptor, tem o peptídeo específico, aquele vírus, e essas células podem ser definidas através de um tetrâmero. Eu gosto sempre de mostrar esse desenho. Essas doenças informam a imunologia básica, como eu mostrei no desenho, e essa é a estrutura. O primeiro receptor de antígeno de célula T específico de um dos nossos pacientes de RAM-TSP. Aqui é o peptídeo dessa proteína HTLV1. Essa é a sequência de peptídeos e a célula T a reconhece. É muito importante no nosso entendimento da imunologia. Ao medir a resposta, vemos que ela é muito maior em pacientes aqui com a doença. Sabemos que o vírus é endêmico em algumas partes do Japão, e eu já fiz muitas colaborações com os nossos colegas japoneses, Kagoshima especificamente. Comparamos os índices lá.
5% já é muito alto. Isso é logo assim que sai do sangue. Não precisa fazer nenhuma cultura. Isso pode ser demonstrado que essas células reativas já nessa taxa bastante alta imediatamente. Alguns indivíduos chegam a 30% e é muito alto. Até mesmo no sangue, fazemos os spinal taps. E aqui estamos analisando as células específicas ao TAP e nas células CSF, que chega até 16% no líquido cefalorraquidiano. E quando vemos no CMV, a gente não vê um aumento tão acentuado. Vemos uma alta quantidade dessas células específicas antígenos, movidos por essa carga viral alta. Aqui é a carga no sangue, a EDMC, comparada a CSF, e está bem mais alto realmente. 70% desses pacientes e essas células estão infectadas com HTLV1, que é uma carga viral bastante alta. E o nosso trabalho com os nossos amigos do Brasil, e que estava até utilizando isso diagnosticamente na diferenciação da RAM-TSP de pacientes que, por exemplo, no Brasil têm esclerose múltipla, elas não, né, enfim. E no grupo RAM, a carga proviral é bem mais alta do que no CSF. E se temos uma manifestação não RAM, podemos ver que a carga proviral não é mais alta do que no sangue. Então, sentimos que isso é bastante específico para a RAM-TSP. Isso nos dá esse modelo. Vemos células específicas antígenos na periferia, elas entram através da barreira, entram no líquido, elas chegam no sistema nervoso central e se expandem. Existe uma expressão dessas células, e aí o que eles podem estar reconhecendo como um alvo? Temos dados para isso também. E anos atrás, nós conseguimos definir essas células específicas antígenos, não apenas no sangue, no líquido cefalorraquidiano, mas esse aqui é um exemplo, por exemplo, de uma biópsia da medula espinhal. E ao analisar esse material, podemos ver muitas células T inflamadas, CD3, CD4 bastante, CD8 positivas também. Podemos demonstrar aqui o vírus presente nesse material, e o vírus parece se localizar com um marcador para GFP, que nos ajuda a saber que essas células estão infectadas. E o trabalho do meu grupo é um material que veio do Japão, utilizando esse tipo de mancha. Ele analisou essa parte da medula espinhal. E aí encontramos não apenas no sangue, no líquido, mas também podemos encontrá-lo no tecido do sistema nervoso central, sugerindo que são imunopatogênicos. E, por último, quero falar um pouquinho sobre o trabalho que temos feito clinicamente. Especificamente, temos um grupo bem grande que analisa a imagiologia desses casos, porque é predominantemente uma mielopatia, uma doença da medula espinhal, e nunca houve uma quantificação, uma medida tão boa da atrofia da medula espinhal. A gente desenvolveu esse MTSP utilizando uma seção. Aqui analisando voluntários saudáveis em azul, aqui é uma distribuição normal da área da seção, de C1 a T10. Os assintomáticos estão normais e os RAM-TSP estão bem menores. Então, a medula espinhal é bem mais fina. Isso pode ser medido clinicamente. Podemos mostrar que esse afinamento da medula espinhal tem a ver com essas escalas, como a duração da doença, EDSS e o IPEC, a contagem brasileira que utilizamos como deficiência funcional. Vemos um aumento na deficiência, um afinamento da medula está associada
há um aumento da deficiência, um aumento na necessidade de auxílio, e também podemos demonstrar que esse afinamento da medula espinhal, agora nessa direção torácica, está associado com uma carga viral maior. Então, mais vírus resultam numa medula espinhal mais fina. E podemos demonstrar que esse afinamento também está associado a um aumento na frequência das células T. Então, a presença dessas células T ali, CD8 positivo, é uma consequência clínica bastante robusta, que é algo que pode ser evidenciado. Como eu mencionei, e acho que vocês vão ouvir mais um pouquinho sobre a progressão da RAM-TSP, geralmente é progressiva, uma versão mais branda, algumas progridem lentamente, e a gente não vê tanto da progressiva rápida. Geralmente a gente vê essa mais branda e mais lenta. Geralmente como uma forma de esclerose múltipla. Utilizamos a nossa tecnologia de imagiologia aqui. Aqui é um exemplo de um paciente que apresentou NH com um histórico de 8 anos de fraqueza na perna esquerda, quedas repetitivas, avaliado 2 anos antes da primeira scan, e não houve progressão, então aqui foi bem lento. E medimos a medula. Em azul temos o saudável, em verde temos o RAM-TSP, e a linha sólida é a medida desse paciente. E ao longo de 3 anos, a gente vê um afinamento bastante evidente. Mas houve um caso de progressão rápida que foi apresentado 3 anos antes. Parece uma medula normal, e aí com o tempo, começando na região torácica, e achamos que essa tecnologia nova pode ser utilizada para esse monitoramento. E aí vemos uma neurodegeneração com o tempo. O volume diminuiu. Então, voltando para essa ideia aqui, em resumo, olhando a patogênese da RAM-TSP, a imunologia, vemos o aumento das células T CD8 positivo, imunologicamente vemos o aumento das células T na periferia, e fazemos um trabalho na expansão desse contexto. E está associado com um aumento nessas células T positivo, CD8 positivo. Então, só para terminar um pouquinho, 20 milhões de pessoas no mundo são infectadas, e como que um vírus pode causar uma doença no subset, e isso pode informar a nossa compreensão de doenças como esclerose múltipla. Não é bem um retrovírus, porque apenas 20 milhões, e praticamente todos são infectados com EBV, e como que esse vírus pode causar apenas com determinados indivíduos infectados. Ainda temos muito a aprender com essa doença, e muito obrigado a todos os membros do meu laboratório e todos os nossos pacientes que chegam na NIH do mundo todo participaram desse trabalho. Então, muito obrigado. Estou disponível para perguntas. Obrigado, professor Steven Jacobsen. Excelente conferência, como sempre. E exatamente mostrando a complexidade da compreensão dessa doença. Ou seja, uma doença que é infecciosa, sabidamente infecciosa, mas que se parece muito mais com as doenças inflamatórias, mostrando a complexidade do mecanismo dessa doença, o que faz com que muita gente tenha dificuldade no manejo e acabe distanciando essa doença dos centros de atendimento e se tornando ainda mais negligenciada. Uma doença altamente prevalente, se calcula 20 milhões, mas os estudos epidemiológicos são bastante insuficientes, sabidamente insuficientes. Provavelmente esse número é muito subestimado.
E mesmo os pacientes, muitas vezes subdiagnosticados, a própria, não só o número de infectados, mas o número de doentes, a gente acredita que seja muito maior do que esse. Muito obrigado, professor, excelente conferência. Vamos passar agora para a professora Maria Lúcia Brito, que é neurofisiologista, chefe do Centro de Referência para o Atendimento de Pacientes com Doenças Desmielinizantes, do Hospital da Restauração e assessora do Ministério da Saúde do Brasil. A professora Maria Lúcia vai falar exatamente sobre as manifestações neurológicas da infecção pela HTLV. Professora, com a senhora. Muito obrigada pelo convite para participar dessa apresentação. Eu acho que o professor que me antecedeu já fez uma explanação excelente sobre todos os aspectos relacionados ao vírus. Esses são os meus conflitos. E eu vou me deter nos aspectos... O próximo, por favor. Eu acho que os meus... eu vou iniciar a minha apresentação com um caso clínico que chama atenção para alguns aspectos, tanto da condição neurológica como também da condição epidemiológica. Então, é uma jovem que procurou o serviço em 2003, aos 22 anos de idade, é de Recife, não caucasiana, e apresentava, naquela ocasião, aos 18 anos, uma queixa progressiva de déficit motor nos membros inferiores e incontinência urinária. Já aqui nós chamamos a atenção da progressão e, no histórico, o pai apresentava sintomas neurológicos com positividade para o HTLV, a mãe era uma positiva assintomática e a paciente foi amamentada nos seus primeiros momentos de vida. A paciente apresentava um exame clínico normal por ocasião do atendimento e o exame neurológico mostrava um déficit motor grau 4 em membros inferiores, com um Ashworth grau 1. Os reflexos eram hiperativos, com uma hipopalestesia, clonos de pés, a marcha parético-espástica e alteração esfincteriana. O próximo, por favor. Ela já trazia, então, em decorrência da epidemiologia, um teste positivo para HTLV, pelo Western Blot, e quando chegou ao serviço para investigação neurológica, outras investigações para doenças que pudessem mimetizar eram negativas e já apresentava aspectos de acometimento bastante evidente da função do sistema urinário. Ela, então, foi definida como uma paciente portadora de mielopatia por HTLV. O diagnóstico, então, permaneceu como mielopatia pelo HTLV e ela iniciou um tratamento, na época proposto, que era a metilprednisolona e o seguimento periódico por conta do uso crônico de corticoterapia. O próximo. Então, falando da epidemiologia, já que essa paciente focava alguns aspectos epidemiológicos, os trabalhos mais antigos chamavam atenção para o acometimento da população em torno de 20 a 40 milhões de pessoas ao longo do mundo. Os trabalhos mais atuais, eles focam em torno de 5 a 10 milhões de pessoas infectadas no mundo e que aproximadamente 4% desses indivíduos eles manifestam alguma alteração, especialmente a mielopatia pelo HTLV. E aqui a distribuição pelos continentes, com evidente surgimento dessas condições na África, América Latina e no sul da América do Norte. Trazendo um pouco a epidemiologia lá dos anos 2009, um pouco para frente, aqui no Brasil, eu queria chamar a atenção desse trabalho do Pará, que foi feito em grávidas, 13.382 grávidas, e desse grupo, 0,3% das mulheres foram positivas para o HTLV. O nosso trabalho, ele na época eram 163 pacientes com HTLV e alguma condição neurológica já evidente, então era 100% dos casos acometidos. O próximo.
O complexo neurológico da mielopatia, do HTLV, ele predominantemente é o Hunter-PET, como era conhecido, mas existem aqueles casos que estão no limiar do iceberg, como as miopatias, doenças neuromotor-like, desautonomia, déficits cognitivos e a polineuropatia, que também podem ser encontradas e chama a atenção do neurologista para buscar uma etiologia o mais enfaticamente possível. O próximo. Nos aspectos clínicos, então, o complexo clínico, é importante buscar manifestações que podem estar relacionadas à infecção pelo HTLV, como alterações pulmonares, oculares, da tireoide, síndrome de Sjögren, além daquelas que são mais frequentemente citadas, como a leucemia de células T e o linfoma. Bom, esse slide já foi mostrado pelo colega que me antecedeu, mostrando a figura do vírus com que é envelopado e com a dupla hélice de RNA, da família Retroviridae, da subfamília Ortoviridae e do gênero Deltaviridae, e aqui todas as camadas que compõem de glicoproteínas e proteínas que compõem esse vírus. O próximo. Bom, e por que o acometimento neurológico predominantemente da medula espinhal na região torácica? Alguns autores chamam a atenção para o baixo fluxo sanguíneo nessa região, permitindo o aumento da adesão de moléculas como o VICAM, o aumento da adesão tanto de linfócitos T, CD4, como predominantemente T, CD8 no endotélio, com uma expressão maior de metaloproteinases, especialmente de tipo 2 e 9, a ruptura da barreira e o aumento, então, das citocinas pró-inflamatórias, além de células gliais do TCD4 e TCD8. E isso faz com que haja uma manutenção nessa região de um acometimento inflamatório próximo, permitindo que a expressão clínica desses pacientes seja de uma mielopatia predominantemente torácica. Então, os critérios diagnósticos eles são pela presença do vírus no soro e algumas vezes no líquor, pelo Western blot, e a exclusão de outras doenças que mimetizam. Então, você vai ter um diagnóstico definitivo, um diagnóstico provável e um diagnóstico possível diante do quadro clínico apresentado e também dos exames de investigação definindo a mielopatia pelo HTLV ou outras doenças neurológicas associadas ao HTLV. O próximo. Diante do quadro clínico já com a suspeita, é importante considerar os fatores de risco, como pessoas que nasceram em área endêmica do vírus, pessoas que têm um companheiro sexual procedente de área endêmica, ou aqueles oriundos de áreas endêmicas, já como foi falado no início da disseminação do HTLV, mais evidente em determinados continentes. O próximo. Então, diante do quadro clínico e neurológico apresentado, nós vamos nos propor investigar esse paciente e, depois de investigado e definida a situação, o acesso na evolução para encontrar o grau de incapacidade que já foi falado também pelo colega anterior. O próximo slide. Ao exame neurológico, considerar todos os sistemas funcionais que mais frequentemente estão envolvidos, como o sistema piramidal, cerebelar, sensitivo, esfíncteres, além do sistema periférico, de nervos e músculos, o próximo. Além disso, nós temos as manifestações mais raras de alguns outros comprometimentos, como alteração cognitiva, crise convulsiva, e nervos cranianos que acendem o red flag para considerar e investigar mais profundamente esses casos. O próximo. Diante do paciente, a organização da investigação pela ressonância magnética, pela LCR, quando necessário, a eletroneuromiografia
nos casos, especialmente de casos de acometimento periférico, além das dosagens bioquímicas e testes virais que são necessários, e outros testes que são importantes na investigação dos sistemas comprometidos. O próximo. Então, para acessar a incapacidade, inicialmente foram utilizadas diversas escalas, inclusive a escala, o próximo, inclusive a escala da EDSS, que é a escala de Kurtz, que foi criada para os pacientes portadores de esclerose múltipla, e que você avalia desde o exame normal até o indivíduo que, por acaso, foi a óbito, pontuando com 10 pontos, mas também toda essa transição de um ponto a outro. Foi bastante utilizada essa escala, mas a escala mais utilizada, a próxima, é a escala do Instituto Evandro Chagas, que acessa o sistema motor, tanto o déficit quanto a espasticidade, sensibilidade e esfíncteres, e tem uma pontuação que vai de 0 a 29, com um acometimento maior naqueles casos mais complexos. O próximo. Além disso, outras escalas são bastante utilizadas, ainda sobre a escala do Evandro Chagas. Ela é interessante avaliar a progressão mais rápida e a progressão mais lenta, quando você tem a soma dos pontos sobre o tempo de doença, e aí você consegue calcular e incluir esse paciente naquela escala de leve a severa, e como esperaria encontrar esse paciente do início da doença até um longo tempo de evolução. O próximo slide, por favor. Bom, várias outras escalas estão disponíveis para utilização, variando de serviço a serviço, inclusive a escala de Ashworth modificada, próximo. E esse gráfico que já foi mostrado, mostrando a evolução leve, progressão lenta e a progressão rápida, que infelizmente o paciente mais rapidamente chega à utilização de cadeira de rodas, e isso considerando o início da doença, avaliação em 10 anos, 20 anos para frente. Então, a gente vai ver que é uma doença que realmente incapacita o paciente, muitas vezes em pouco tempo. O próximo. Eu vou mostrar um pouco da nossa vivência com as situações que nós enfrentamos. O próximo. Então, no período de 29 anos, nós tivemos um segmento de 265 pacientes, oriundos do próprio serviço, encaminhados do Centro de Hemoterapia e de outros serviços, o próximo, com um predomínio da população feminina de 3,2 para 1, o próximo. As idades não houve muita diferença, com um pouco mais velhos as pacientes mulheres em relação aos homens, o próximo. E aqui nós vemos esse slide, parece que ficou distorcido, mas o que nós podemos falar é que nós tivemos casos de doença do neuromotor-like, doença associada a Sjögren, doença associada a linfoma, 2 pacientes com HTLV e leucemia Hair cells, pacientes com polineuropatia, sem mielopatia associada, a maioria dos pacientes com mielopatia, 248 casos, e aqueles HTLV positivos, mas apenas assintomáticos, 4 casos. O próximo, infelizmente, esse slide ficou distorcido. Então, diante dessa casuística, como que nós nos portávamos? Os pacientes assintomáticos eram reavaliados a cada 6 meses, e os oligossintomáticos e sintomáticos com a periodicidade mais curta, tendo em vista algumas terapêuticas que eram necessárias serem utilizadas e o segmento do paciente no sistema de reabilitação. O próximo. Então, em suma, o que nós chamávamos atenção no aconselhamento desses pacientes era que eles se restringissem de doação de sangue, de órgãos, aleitamento e esperma, a não utilização compartilhada de seringas e agulhas e pérfuro-cortantes, e o grande ponto, a discussão do parceiro sexual do paciente identificado como positivo, para que fossem utilizadas medidas preventivas, além da evitar o aleitamento. Próximo. Então, isso era o que eu tinha para apresentar.
Peço desculpa pelo slide que ficou desfocado, distorcido, e agradecer a oportunidade, o próximo, e me colocar à disposição para as perguntas que possam surgir nessa apresentação. Obrigada. Obrigado, professora Lúcia Brito, pela brilhante, como sempre, apresentação. Aí vocês observam exatamente a complexidade também do espectro das manifestações, ou seja, predominantemente um quadro medular. Essa é a manifestação neurológica, a HTLV também está associado a um câncer que a gente não vai desenvolver hoje pela impossibilidade da abrangência do seminário, mas o espectro das manifestações inflamatórias, outras, não só neurológicas, mas também de outros sistemas que podem acompanhar e que têm a dificuldade de determinação do limite, o que está, o que não está associado. Excelente, professora, muito obrigado. Passamos agora para o próximo conferencista, professor Carlos Pardo. Professor Carlos Pardo, ele é diretor do Centro de Mielopatias e Mielites da Universidade de Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Professor, muito obrigado pela sua participação e deixo a palavra. Bom dia, buenos dias, muchas gracias. Thank you so much for the invitation. Então, o meu tópico tem a ver com outras manifestações neurológicas do HTLV1, da infecção HTLV1. Eu vou focar em aspectos que eu encontrei na minha prática em neurologia aqui nos Estados Unidos e também da Colômbia, meu país de origem. Esses aspectos são aspectos da prática clínica que todo clínico deve ter consciência, deve saber, especialmente ao lidar com pacientes de áreas endêmicas, como a América Latina e o Caribe, assim como outros países, como os Estados Unidos, onde vemos frequentemente pacientes vindo de diversas áreas do mundo, ou que moram com pessoas de outras áreas do mundo. HTLV1 não é só a TSP e RAM, como vimos antes. É muito importante para os clínicos que, além do conceito da mielopatia associada com a HTLV1 ou RAM, pode haver um padrão agudo ou subagudo ou envolvimento crônico. O clínico deve ter consciente de que existe a possibilidade de encefalopatia associada a HTLV1, que podem estar presentes em combinação com a RAM ou de uma forma isolada da matéria cerebral. Um aspecto importante que foi relatado também pela doutora Brito é que o alvo principal da reação imunológica é bem diverso. A população glia também. Muitas células gliais, como antrócitos e outras células do sistema nervoso central, podem ser alvos desse envolvimento das células T. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que pode até ser rara, mas ela com certeza apresenta um desafio bem alto para pacientes. E quando eu uso o termo aqui neuroinflamatório, eu uso isso para referir a pacientes que se apresentam na nossa prática clínica com evidências de algum tipo de atividade inflamatória ou na área cerebral, na medula espinhal ou no nervo óptico. Aqui é um paciente que chegou na nossa clínica, uma mulher de 54 anos, caucasiana, que nunca saiu dos Estados Unidos.
mas ela era casada com uma pessoa que já havia vivido numa área endêmica. E esse paciente teve um diagnóstico inicial de neurite óptica e de esclerose múltipla. E isso traz um tópico importante que o Dr. Jacobson apontou também, que às vezes é extremamente difícil diferenciar esses dois distúrbios. Então, essa mulher se apresentou com uma neurite óptica e foi tratada com medicamentos, e ela foi diagnosticada com esclerose múltipla e neurite óptica e iniciou um medicamento para esclerose múltipla. Essa paciente parou de tomar o remédio depois de um tempo, mas ela continuou relativamente saudável até encontrar um problema de meningite. E após uma avaliação extensiva, foi concluído que era uma meningite asséptica. E aí, em breve, ela começou a apresentar problemas de marcha. Essa perturbação de marcha progrediu para outros sintomas, inclusive disfunções da bexiga. Em 2018, ela foi evidenciado mais anormalidades na ressonância cerebral. Essa é uma observação interessante, porque nesse momento ela foi avaliada mais especificamente e havia evidência de anormalidades e o soro HTLV1 foi positivo, ela estava infectada com o vírus e essas anormalidades na ressonância estavam compatíveis. Interessantemente, essa paciente continuou numa progressão bastante rápida dos sintomas, incluindo uma progressão dos distúrbios da marcha, o que ressaltou a presença de paraparese espástica e mielopatia e também a presença de anormalidades na matéria cerebral. Isso é um ponto interessante de discussão, porque nesse momento o diagnóstico da esclerose múltipla se tornou questionável para essa mulher. Especialmente com a avaliação laboratorial, vimos evidência de um aumento da carga viral, da carga proviral HTLV1. Então, certamente o perfil clínico desse paciente trouxe vários tópicos de discussão. Em primeiro lugar, esse paciente estava passando por uma questão neuroinflamatória, apresentou outras características clínicas que não necessariamente eram muito comuns na descrição clássica do HTLV1, como meningite, oligoencefalite. Vemos evidência clara de neuroinflamação. E isso é importante dizer porque que é exatamente um dos tópicos que eu queria mencionar, que clínicos de áreas endêmicas para HTLV1, quando encontram uma evidência de atividade neuroinflamatória no cérebro ou na medula espinhal, precisam ter ciência da possibilidade do HTLV1. E aí uma avaliação precisa ser iniciada. Esse é um tópico extremamente importante, porque os retrovírus, eles podem produzir e talvez se apresentar clinicamente com um espectro que é bastante similar à esclerose múltipla e a doenças desmielinizantes. Isso foi reportado muito bem numa revisão da prática clínica dessa doença, que demonstra que em alguns casos de infecção de HTLV1, existe a possibilidade de envolvimento de diferentes áreas do cérebro. Vou apontar também alguns outros tipos de envolvimentos neurológicos e a possibilidade de que o HTLV1 também pode afetar o sistema nervoso periférico, especialmente no que tange a associação do HTLV1 com a miocite, que é uma área de interesse para regiões endêmicas do HTLV1.
Então, o clínico precisa ter essa consciência de que outras manifestações do HTLV1 podem incluir uma neuropatia periférica, neurite periférica e miosite. E a única forma de demonstrar a presença de miosite é a demonstração do vírus no sangue, mas também a demonstração através de outras técnicas de imagiologia, como uma ressonância do grupo muscular ou uma biópsia que determina a presença de infiltração de células T em áreas de diferentes grupos musculares. Aqui é um trabalho excelente de neuropatologia, miopatologia também, que foi executado no Japão, pelo grupo japonês que possui um coorte bem interessante de pacientes. Foi demonstração bem clara de mudanças miopáticas, caracterizadas frequentemente por um curso clínico bastante prolongado de sintomas e por patologia. Esses pacientes têm uma infiltração de células T bastante dramática em áreas dos músculos, que estão frequentemente associadas com uma redução da oxidase citocromo C, demonstrada também pela presença de algumas anormalidades mitocondriais. A outra área que eu queria trazer atenção para é a possibilidade de que o HTLV1 pode produzir anormalidades neurooftalmológicas. São classificadas em duas categorias. A primeira é quando o HTLV1 está produzindo uma complexidade associada a linfoma, e ocasionalmente esse tipo de manifestação que está associada com linfoma cancerígeno pode produzir uma infiltração na estrutura ocular e neuroóptica, que está associado com diversos distúrbios e associados também com leucemia e linfoma. Também queria chamar a atenção a possibilidade de que pacientes podem se apresentar com uveíte ou neurite óptica, que é relativamente raro, mas, novamente, em áreas endêmicas para HTLV1, como a América Latina e o Caribe, os clínicos precisam ter consciência dessa possibilidade. Isso precisa ser muito bem avaliado para a presença de uveíte e depois de avaliar a presença de outros distúrbios neurológicos, como esclerose múltipla, é importante ter em mente que o HTLV1 pode estar associado com a neurite óptica. E, finalmente, eu queria trazer de volta o tópico das doenças desmielinizantes. Também é um problema bastante proeminente para clínicos que trabalham com neuroimunologia, que é essa necessidade de clarificar se há ou não uma associação com o HTLV1. E aqui eu vou trazer novamente um estudo bastante importante que foi produzido em colaboração com a NIH, o Dr. Jacobson e o grupo brasileiro. Fizeram um estudo excelente que demonstrou que, tecnicamente, a única forma de diferenciar a esclerose múltipla da encefalite associada a HTLV1 é a demonstração no líquor e no sangue do aumento da carga viral, que vai demonstrar que o vírus está se replicando ativamente no sistema nervoso central. E, finalmente, um outro tópico que também é bastante reconhecido por nós, que trabalham com doenças infecciosas na América Latina e nos Estados Unidos também. Em muitas áreas do mundo, o HIV ainda é um problema de saúde pública. E o HIV está frequentemente associado com outras infecções. E uma das infecções está associada com a HTLV1. Isso é um tópico extremamente importante, porque essa associação do HIV com a HTLV1 está frequentemente associada com a aceleração da progressão da AIDS e aumenta o cargo das inflamações oportunistas e muitas manifestações neurológicas, como encefalopatia, neuropatia periférica e
TSP, eles aumentam em frequência quando o HIV está associado com HTLV1. Bem, com isso, eu concluo a minha apresentação. Eu faço parte do estudo de neuroinfecções emergentes e aqui são dois amigos meus aqui de Maryland. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Pardo, excelente conferência. Por aqui a gente pode ver exatamente a pluralidade das manifestações neurológicas, e não só, mas no próprio sistema nervoso, mas a gente tem visto recentemente o que aconteceu na Austrália, no centro da Austrália, manifestações pulmonares, manifestações de outros sistemas. O professor Carlos Pardo trouxe aqui uma diversidade, né, pluralidade das manifestações, indo das doenças inflamatórias, como esclerose múltipla, poliomielite óptica, até infecção pelo HIV. E, de fato, isso é um grande problema. A AIDS continua sendo, tem quase 40 milhões de pessoas infectadas, e muitas delas nesse cinturão onde acontece a grande epidemia de infecção pelo HTLV, pegando o Caribe, América do Sul, África, onde estão os pacientes, grande parte dos pacientes com infecção também pelo HTLV e o HIV de uma forma concomitante, fazendo uma modificação do curso das doenças, tanto de uma quanto da outra infecção. Dando sequência, queria chamar a nossa última conferencista do dia, a professora Clarice Neuschenbauer, desse Wander, que é pesquisadora sênior do Laboratório de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz de Pernambuco, e ela vai nos falar sobre o diagnóstico laboratorial, o que nós temos e quais são os problemas com essa tecnologia atual para o diagnóstico da infecção pelo HTLV. Professora Clarice, por favor. Obrigada, doutor Augusto. Obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite por estar aqui nesse seminário. A todos da The Global Health Network e a Cristiane Bressani. Queria parabenizar o Dr. Steve, doutora Lúcia e doutor Carlos pelas brilhantes palestras, né? Eu vou sair um pouquinho agora mais da parte clínica para entrar um pouco na parte de diagnóstico, né? Então, para começar, esse é um slide introdutório, mas muito do que já foi falado, né? O HTLV é considerado uma infecção negligenciada, né? No Brasil, estima-se que de 800 a 2,5 milhões de pessoas estejam infectadas, sendo os estados do Nordeste os mais prevalentes, né, como Pernambuco, Maranhão, Bahia e no Pará também no Norte. Então, o HTLV ele está associado ao desenvolvimento tanto de doenças neoplásicas, como foi mencionado, a leucemia celular do adulto, a ATL, doenças neurológicas, como a RAM, que já foi muito bem comentada, e também outras doenças associadas com condições inflamatórias, né, dentre várias que já foram citadas também agora na última palestra do Dr. Carlos, uveites, fibromialgia, dermatite infecciosa, tireoidite, casos de poliomielites, bronquiectasia, até casos de encefalite também já foram relatados, síndrome de Sjögren. A infecção pelo HTLV tem um impacto importantíssimo quando está infectada, né, com outros agentes, como o HIV, vírus da hepatite B e C, micobactéria tuberculose, estrangulose estercorados, então tem um impacto grande quando diante dessas co-infecções ao indivíduo. E no momento a gente tem algumas limitações, né? Não existe cura, tratamento específico para o HTLV até o momento, nem vacinas disponíveis. E também vou falar um pouquinho sobre os testes, né, de diagnóstico, mas o HTLV ele causa no indivíduo, vem associado ao estigma. Além disso, o preconceito, estigma, aposentadoria precoce, ansiedade, depressão em seus portadores, especialmente por ser um vírus desconhecido, né, e não ter realmente até o momento um tratamento específico, curativo, nem vacinas. Então, a prevenção é o melhor remédio, né? Então, próximo, por favor. As principais formas de transmissão ocorrem principalmente da mãe para o filho, transmissão vertical, principalmente pelo aleitamento, de transmissão sexual, pelo sexo desprotegido e compartilhamento de seringas, né, contaminadas, sendo transfusão sanguínea
e transplante de órgãos. No Brasil, essa triagem já é feita, tornou-se obrigatória a partir de 93 e em 2009, respectivamente. Próximo, por favor. Qual seria a importância de testar para infecção por HTLV? Como foi mencionado, o diagnóstico precoce é fundamental porque vai bloquear essas vias de transmissão, especialmente a via de transmissão vertical, que é uma das mais prevalentes, né, juntamente com a sexual. Então, é importantíssimo que esse diagnóstico seja dado precocemente para que possamos orientar, aconselhar essa gestante que tem o seu diagnóstico confirmado a não amamentar, né? Para então a gente bloquear aí essa transmissão mãe-filho. Só um minutinho, por favor. Então, também é importante no aconselhamento aos infectados, como eu havia mencionado agora, resultando então na melhoria de qualidade de vida, condução clínica e cuidado integral do portador, possibilitando o tratamento de comorbidades associadas ao vírus. Também é importante para a gente conhecer a real prevalência da infecção. Em vários estados do nosso país, nós não sabemos, por exemplo, prevalência de gestantes, né? Então, antes de passar para o próximo, que seria quem deve testar para o HTLV? Então, esse seria o primeiro slide dessa pergunta, né? Então, gestantes, doadores de sangue, órgãos, leite humano, receptores de doação de órgãos ou tecidos, familiares e parceiros sexuais de pessoas vivendo com HTLV, crianças expostas ao HTLV, indivíduos com manifestações clínicas associadas ao HTLV, como uveítes, bexiga neurogênica. Próximo. Continuando, quem deveria testar para o HTLV? Diagnóstico diferencial. É importante, né, a gente ter esse diagnóstico para diferenciar de outras mielopatias. Indivíduos com infecções de transmissão sanguínea e sexual. Pacientes infectados por micobactéria tuberculose, estrongilose stercoralis, pacientes com leucemia e linfoma e casos de exposição a material perfuro-cortante, profissionais de saúde, por exemplo, e usuários de drogas injetáveis. Próximo. Então, como realizar o diagnóstico para o HTLV? Atualmente é feito em duas etapas. A primeira etapa seriam testes de triagem e a segunda etapa, testes confirmatórios e discriminatórios dos tipos virais, né? Porque o HTLV tipo 1, ele é o mais prevalente, está mais associado às doenças. Parece que o tipo 2 é menos patogênico, mas já se tem visto em vários trabalhos associação do HTLV2 com algumas manifestações neurológicas também. Mas é importante a gente saber que tipo viral aquele indivíduo, né, aquele paciente possui. Próximo, por favor. Então, como testes de triagem, os mais utilizados são o teste imunizimático, o ELISA, ou o ensaio de quimioluminescência. Geralmente, em laboratórios que têm uma demanda maior, né, e tem aparelhos já de automação, utilizam mais e bancos de sangue também utilizam mais os ensaios de quimioluminescência. Então, esses testes detectam reação antígeno-anticorpo e vão detectar, então, a presença de anticorpos anti-HTLV 1 e 2 contra proteínas recombinantes, especialmente do envelope viral. São testes que têm alta sensibilidade e a especificidade é variável, podendo gerar resultados falsos positivos inconclusivos, o que vai elevar custos com o diagnóstico, né? Há uma alternativa do uso de pool de amostras, como mostrado por alguns trabalhos, inclusive da doutora Adele, que está aqui nos assistindo, como alternativa para diminuir, então, esses custos com esses testes de triagem. E esses testes também não diferenciam o tipo viral, então necessita que seja realizado o teste confirmatório. Próximo. Então, a etapa 2, que seriam os testes confirmatórios, a gente pode dividir em testes confirmatórios sorológicos e moleculares. Os sorológicos mais utilizados são o Western blot ou o LIA, que é o imunensaio em linha, que detectam anticorpos contra diferentes proteínas do HTLV, como a proteína recombinante do HTLV 1 e 2, que vai diferenciar o tipo viral, e também a GP ou GD21, que é uma proteína de epítope de envelope, como ambos os tipos virais. Em relação aos testes moleculares, esses testes sorológicos confirmatórios, eles têm um alto custo. Próximo. Aqui só para mostrar para vocês a interpretação do Western blot, né? Então, aqui à direita, vocês podem ver as fitinhas, né, de nitrocelulose que estão aí sensibilizadas, né, com esses epítopos do vírus.
e tem proteínas recombinantes específicas, tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2. E aqui a gente vê um padrão negativo, um padrão que ele é HTLV, mas a gente não consegue identificar se é um ou dois. E a gente tem um padrão que identifica positivamente para HTLV1 e HTLV2 também. Próximo. Então, continuando, os testes confirmatórios, agora falando um pouquinho sobre os testes confirmatórios moleculares. Então, esses detectam o DNA proviral, que está integrado no genoma da célula-alvo do hospedeiro. Então, é recomendado, especialmente, que seja separado células mononucleares do sangue periférico, assim a gente vai aumentar um pouco essa sensibilidade, já que esse DNA proviral ele está integrado no genoma. Então, são testes de alta especificidade e sensibilidade. As principais técnicas usadas são PCR e suas variações, o PCR tempo real, Nested PCR, o LAMP. E essas técnicas, elas são empregadas tanto para o diagnóstico qualitativo e diferenciação, né, do tipo viral, como também para a quantificação da carga proviral do HTLV, que é tão importante, como mencionado nas palestras anteriores, inclusive que vai fazer o acompanhamento e monitoramento do paciente, né, da evolução do paciente, e também o diagnóstico diferencial aí para outras mielopatias pela presença da carga proviral no LCR. Os protocolos normalmente são in-house, né, a ausência realmente de uma validação. Porém, esses testes eles são muito importantes, contribuem nos casos em que o Western blot ou Lee, eles são inconclusivos, e também no diagnóstico precoce da transmissão vertical, né, se for realizada essa pesquisa, né, em crianças abaixo de 18 meses. Aqui é um fluxograma de diagnóstico confirmatório utilizando testes sorológicos, preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Então, só para mostrar para vocês que inicia-se com a amostra de sangue, faz uma triagem pelo ELISA ou quimiluminescência, dando reagente ou indeterminado. A gente tem que prosseguir para a etapa de teste confirmatório, que aí se utiliza ou o LIA ou o Western blot, para poder definir, então, a infecção e o diagnóstico da infecção e o tipo viral. Caso o Western blot continue com um resultado inconclusivo ou indeterminado, então é recomendada a utilização do teste confirmatório molecular para esclarecer esse diagnóstico. Então, em resultados inconclusivos no Western blot, né? Quais são as causas? Principalmente, fase de soroconversão, a gente sabe que a janela imunológica é em torno de 90 dias. Também pode ser causada por cepas de HTLV circulantes distintas das usadas na fabricação dos testes, presença de partículas virais defectivas e mutações virais em regiões que codificam proteínas estruturais ou reguladoras, principalmente envelope, e baixa carga proviral, principalmente de HTLV2. Próximo. Tem um atrasozinho, mas vocês já haviam me avisado, não tem problema. Então, aqui segue o fluxograma preconizado pelo Ministério da Saúde, quando se utiliza como teste confirmatório o teste molecular, que segue, assim como o diagnóstico sorológico, né, de triagem, usando ELISA ou quimiluminescência, dando reagente ou indeterminado, segue para a etapa de confirmação diagnóstica, utilizando aí técnicas moleculares, PCR e suas variações, e caso continue com um resultado em que esse DNA proviral ele não seja detectado, é recomendado, então, utilização de um teste sorológico para excluir, né, falso negativo. E aí você pode utilizar ou LIA ou Western blot. Essa semana que passou, um infectologista me ligou, estava com um caso de uma paciente no consultório com um achado de HTLV positivo via banco de sangue. Esse paciente tinha realizado em um laboratório privado outro teste de triagem e PCR. O segundo teste de triagem também deu reagente para HTLV, porém a PCR ela foi determinada, né? Não tinha sido detectado o DNA proviral. Então, ele conversou comigo e então a gente recomendou
que seguisse com a utilização, né, de um teste confirmatório sorológico para fechar o diagnóstico dessa paciente, tá? Próximo. Então, alguns desafios que a gente ainda enfrenta em relação ao HTLV, é a falta de conhecimento, né, pela população geral e até mesmo por alguns profissionais de saúde acerca do vírus e suas doenças associadas. A gente está tendo um apoio muito grande do Ministério da Saúde, e falo em nome da doutora Angélica Miranda e do doutor Fábio e toda a equipe, em campanhas de divulgação, né, estimulando também a capacitação profissional, que é importantíssima para o acolhimento, aconselhamento e acompanhamento clínico adequados. Mas a gente sente também que a gente precisa de mais investimentos em pesquisas. A gente, até o momento, não tem teste rápido disponível, mas a boa notícia é que nós temos 3 testes rápidos em desenvolvimento aqui no Brasil, né? 2 em fase de validação, já final, e um em desenvolvimento que está sendo realizado aqui para o nosso grupo, aqui na Fiocruz Pernambuco. E temos um outro teste, que não é no Brasil, mas também é teste rápido sendo desenvolvido no Japão. Então, em relação à implementação de políticas públicas para testagem rotineira no pré-natal, nacionalmente, a gente está avançando bastante no Brasil. Alguns estados, isoladamente, já têm esses programas, né, de testagem no pré-natal funcionando, né, como a Bahia, Mato Grosso do Sul. E isso deve ser expandido, né? Além dessa testagem rotineira pré-natal nacional, também deve ser estendido para centros de testagem de outras ISTs e também de outros grupos, né, e populações vulneráveis. Já estou acabando, acho que eu já passei um pouquinho do tempo, mas já estou acabando. Aqui é só para um slide final, né? Para falar um pouco da nossa motivação, né? Pesquisadores, eh, Ministério da Saúde, gestão, e inclusive os portadores do vírus, né? Sociedade civil estão juntos, né? Para garantir o cuidado integral às pessoas que vivem com HTLV. E o que nos motiva tá aqui nessa foto do lado esquerdo, né? São os portadores do vírus. Essas fotos foram tiradas no último simpósio internacional sobre HTLV no Brasil, em que eu tive a honra de estar na organização, eh, que aconteceu agora em outubro, na Paraíba. Então, são eles, né? Por eles que estamos todos juntos, vestindo a camisa aí nessa luta, para essa infecção tão negligenciada, né? E para garantir o cuidado integral a esses portadores. Então, muito obrigada a todos. Deixo aqui o meu e-mail e também o canal nosso aqui no Instagram, que é o HTLV Brasil, que está também na organização, junto com a The Global Health Network e outros parceiros, na organização desse webinário. Muito obrigada, fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, professora Clarice, pela excelente apresentação. E que existem alguns problemas diagnósticos com alguma testagem. As testagens não são uniformes, muitas delas são in-house, mas existe um fluxograma, existe um fluxo diagnóstico bastante eficiente e bastante prático e bastante aplicável de uma maneira universal, quer dizer, o que não justifica não existir uma programação que possa ser difundida para grandes populações. Muito obrigado pela excelente apresentação, professora Clarice. Eu queria chamar agora a professora Cristiane Bressani, que é pesquisadora sênior do Laboratório de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz de Pernambuco, para compor a mesa para a sessão de discussão das perguntas. Nós temos muitas perguntas aqui que eu queria colocar para a mesa. Tem muitas perguntas, então algumas eu já vou endereçar. Professora Cristiane, tudo bem? Bom dia, pessoal. É um prazer. Por favor, professora. Vou falar um pouquinho. Doutor Augusto vai organizar as perguntas. Enquanto ele organiza, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um trabalho, né, que a gente vem realizando, na verdade, um network, que foi o que levou a gente a fazer esse webinário. Né? Primeiramente, agradeço aos palestrantes que toparam, né, o desafio, que aceitaram o convite e o desafio. Nesse final de ano já estão atribulados. Bom, então, eu venho aqui apresentar para vocês um clube de pesquisa, né, sobre neuroimunologia e neuroinfecções,
esse clube de pesquisa ele está sendo proposto, né, e apoiado pela The Global Health Network, e venho contar muito rapidamente como isso aconteceu, né? Tudo aconteceu, tudo surgiu com só um minuto, por favor. Desculpem, apareceu uma pergunta aqui para mim, da organização. Bom, então esse estudo foi um estudo que surgiu na pandemia, onde nós investigamos, né? Estamos investigando ainda, analisando os dados da associação de AVC com a exposição ao SARS-CoV-2. Próximo, por favor. Bom, foi um estudo de abrangência nacional, né, no Brasil, um caso controle multicêntrico, um protocolo multicêntrico, que foi desenhado e que recebeu um financiamento da Fiocruz, porém, enfrentou muitas dificuldades porque estávamos em pandemia. Próximo, por favor. Bom, então, devido à pandemia, nós estávamos numa situação de distanciamento social, quarentenas, profissionais de saúde sobrecarregados e dedicados ao Covid, a redução, né, da força de trabalho devido a infecções de profissionais de saúde, interrupções nos serviços, né, e até em instituições de pesquisa, redução, atrasos, aumento de preços em materiais necessários para o sistema de saúde e para tocar pesquisas clínicas, bloqueio de mobilidade interfronteira, incertezas sobre o espalhamento sobre a disseminação da pandemia, né? E até mesmo como a gente deveria predizer o tamanho da amostra do estudo. Próximo. Bom, e nesse contexto, né, de caos, a gente pode chamar assim, nós conseguimos, né, com a ajuda de doutora Lúcia Brito, através da Academia Brasileira de Neurologia, contactar alguns neurologistas, vários neurologistas, para que eles se juntassem ao estudo, 12 profissionais, né, em 12 serviços, centros especializados em neurologia, todos do SUS, também toparam, né, o desafio, aceitaram o desafio. E aí, com isso, a gente conseguiu realizar uma parceria desses centros, né, em várias cidades do país, com os laboratórios centrais de saúde pública, né, que estavam com sua força-tarefa muito aumentada e dedicada ao diagnóstico da Covid-19. E aí a gente conseguiu formar uma grande network, né, de duplas de hospitais e laboratórios do SUS, utilizando esse sistema de saúde já estruturado, né, para a pandemia, e só assim a gente conseguiu realmente formar um time que estava muito motivado devido ao caos, né? Os profissionais de saúde, de fato, estão de parabéns e mostraram, né, o seu serviço, mostramos, e estavam muito motivados simplesmente por ajudar cientificamente a combater essa pandemia e entender melhor esse vírus. Próximo, por favor. Bom, esse é um mapa para vocês terem noção das localidades, né, aonde a gente chegou. O Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul tiveram serviços. Desculpa, ficou cortado o último serviço aqui, que é em Santa Catarina. Pode passar o próximo. E aqui um agradecimento, né, muito especial a todas as equipes. Essas apresentações vão estar disponíveis para você. Não tenho tempo hábil para citar o nome de todos, mas gostaria de agradecer especialmente aos que estão aqui presentes, né? Doutora Lúcia Brito, doutora Clarice Noiswander, que foi a coordenadora adjunta nesse projeto, né, comigo. O projeto foi um projeto financiado pela Fundação Oswaldo Cruz, no edital, da Fundação no edital nacional, mas foi coordenado por nós aqui da Fiocruz Pernambuco. Né, agradecer também João Felipe, está aqui presente, eu vi, Vicky Bianca também está presente, Jurandir Magalhães. Se eu esqueci, se eu não citei alguém que está presente, me desculpe, por favor. Podem passar o próximo. Marta Rodrigues está aí também. Bom, e aí, depois que tudo passou, né, que a gente conseguiu concluir as coletas, às custas de muito suor, muito esforço,
apenas por amor mesmo à pesquisa, a gente continuou essa interação, esse network, né? E muitos dessa equipe estão formando agora um grupo para discutir os resultados dessa pesquisa, pensar em novas análises com esses resultados, né? E aí, com o apoio da The Global Health Network e dessa parceria com a Fiocruz, nós estamos lançando hoje o nosso próprio site, né? O próprio do nosso grupo de pesquisa, ou clube de pesquisa. Então, convidamos a quem se interessar, né? Através, o site está aqui embaixo, vai ser postado também no chat. Vocês podem acessar também por esse QR Code, podem me enviar e-mails, se tiverem interesse. Então, convidamos pesquisadores, profissionais de saúde, estudantes, né, de graduação, de pós-graduação, que queiram discutir seus projetos e que queiram contribuir fazendo parte disso, estamos abertos. Okay? Muito obrigada. E obrigada pela presença, né? Obrigada à doutora Lúcia Brito, doutor Carlos Pardo, doutora Clarice, doutor Augusto Penalva e doutor Steven, por terem topado, né? Mais uma vez, um agradecimento muito especial a vocês e à equipe da The Global Health Network. Muito obrigado, professora Cristiane Bressani. Excelentes comentários, aí, a apresentação do grupo, parabéns. Bom, vamos dar seguimento com as questões, tem bastantes questões aqui, eu vou tentar agrupar, porque muitas delas acabam sendo convergentes. Tem algumas questões que são bastante diferentes, então eu vou começar por elas e depois a gente passa para as questões que são convergentes às temáticas mais importantes. Lida Osório tem uma questão super interessante, eu acredito que Lida deva ser infectologista, deve ser especialista em infecção pelo HIV. Ela pergunta se... não, desculpe. A Maria Cristina Ribeiro pergunta se a obesidade seria um fator de risco para a RAM-TSP. Por que eu acredito que ela deva ser? Porque atualmente a doença metabólica tem sido muito colocada em pauta como um fator pró-inflamatório, e a gente tem discutido muito esses fatores pró-inflamatórios como um dos grandes problemas da infecção crônica, causando lesões do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular, ou seja, os pacientes com infecção pelo HIV de longo termo continuam evoluindo com declínio cognitivo, continuam evoluindo com cânceres e com doenças cardiovasculares. E muito disso está relacionado ao processo inflamatório crônico, e as doenças metabólicas estão dentro desse bojo dessa discussão. E ela pergunta se a obesidade estaria relacionada com um fator de risco para a RAM. Não há esse dado, Maria Cristina, a obesidade sendo um fator para a RAM. O que há como doença metabólica e fator de risco para desenvolvimento de manifestações clínicas do HTLV foi relatado agora, nessa epidemia que aconteceu na Austrália, nos aborígenes da Austrália, doença metabólica, assim como um fator de risco para doença pulmonar, principalmente diabetes. Tá? Os colegas de lá que abordaram a doença, principalmente as manifestações pulmonares, foi uma doença com muita manifestação pulmonar, o diabetes foi, de fato, um fator de risco para a gravidade da doença. Agora, para a doença neurológica em si, não há esse fator. Queria que os outros colegas que quisessem comentar, professor Steven, Carlos Pardo, Lúcia Brito, quem quiser comentar esse dado, por favor, fique à vontade. Bom, eu acho que eu posso fazer algum comentário. Quando a gente fala das doenças desmielinizantes, já tem bastante estudo mostrando que a obesidade é um fator de risco, dentre outros, mas do meu conhecimento, eu não lembro de nenhum trabalho, como foi falado aqui em vários momentos. É uma doença negligenciada e, consequentemente, se a gente for fazer uma varredura, quando comparado a outras doenças, os trabalhos são bastante reduzidos em número, em busca de outros fatores que possam contribuir para essa infecção, os fatores ambientais, os fatores de vida diária, etc. Então, acho que para algumas doenças, sim, como se trata de uma doença inflamatória, é possível, mas eu acho, do meu conhecimento, eu não lembro de nenhuma pesquisa nesse sentido.
Muito bem. Passamos agora para esse comentário agora sim da Lida Osório. Ela pergunta sobre os marcadores dos outcomes nos trials clínicos para HTLV. Ela pergunta se a eletromiografia poderia ser um marcador. Lida, a doença é uma doença central, ela é medular, mas do sistema nervoso central. Então, a eletromiografia é um marcador para as manifestações periféricas, que são ocasionais, apesar de elas serem até razoavelmente frequentes, como o professor Pado mostrou. Mas, fundamentalmente, a doença é uma mielopatia crônica progressiva, na maior parte do tempo. Os marcadores, depende, assim, na prática clínica, fundamentalmente, é a evolução clínica. E os principais marcadores mesmo nos trials são os testes clínicos. Teste de marcha, a escala de Osami, a escala da própria Fiocruz, a IPEC, que a gente usa bastante. E, claro, se usa alguns marcadores de inflamação, por exemplo, neopterina, CXCL10, a própria proliferação linfocitária com cultura de célula e a carga pró-viral. Mas, evidentemente, que isso é muito mais dentro dos trials de pesquisa como marcadores de eficiência terapêutica. Professores, gostariam de comentar? Professor Steven, Mais uma os vez eu marcadores vou do fazer um trial? comentário. É lógico que o direcionamento para os exames complementares vai depender muito da clínica que o paciente apresenta. Então, se eu tenho um paciente com uma evolução tal que me chama atenção para o acometimento do sistema nervoso central, sem alterações de sistema nervoso periférico, a eletroneuromiografia não vai fazer parte do arsenal, até porque a gente sabe que tem um custo. Então, a gente se volta para a imagem, para os marcadores de diagnóstico diferencial com outras condições. Mas se eu tenho uma doença periférica, seja de nervos periféricos ou muscular, eu vou direcionar, sim, a solicitação de uma eletroneuromiografia, mas, por si só, ela não vai definir que a etiologia do processo é um HTL. Ela vai definir que o acometimento, confirmar o acometimento periférico, mas não necessariamente dizer que está relacionado ao vírus, e vai permanecer a investigação na busca da etiologia. Obrigada pelo Professor Pardo, por favor. Eu queria acrescentar que acho que o objetivo num estudo terapêutico, o que no final das contas o grande objetivo por exemplo, a gente sabe que no HIV é muito importante reduzir a quantidade do vírus. Não podemos negligenciá-lo. A gente pensa na carga viral e pensa que é muito importante. Então, considerando tudo, eu gostaria de ter uma carga viral menor do que uma carga viral alta por um período maior. Essas são doenças crônicas, então, por quanto tempo você tem que suprimir esse DNA pró-viral, por quanto tempo? Então, esses são alguns marcadores que usamos nos nossos testes. Nós fazemos isso por 1 ano ou 2 e queremos manter essa carga viral baixa. Então, por exemplo, o teste de mogolismo no Japão não funcionou muito bem e reduziu a carga viral, mas não mudou muito a questão da desabilidade. Então, isso foi provado no PMDA no Japão. Então, de novo, o viral o que eu mostrei para vocês é que a gente tem algumas questões, por exemplo, da espinha. E como é que a gente pode validar isso? Então, a questão da progressão é muito importante. Na ideia de como a gente pensar na terapia de MS, por exemplo. Então, é muito desafiador a questão de doenças crônicas. Eu acho que o Carlos até quer falar sobre isso também. Steve, eu não quero me alongar muito aqui na discussão, mas eu gostaria de perguntar para você, você fez muitos desses testes
Qual é o futuro que temos para testes clínicos para o HTLV-1, especialmente para as doenças neurológicas? É o controle da reação das células T ou os efeitos antivirais? O que está no futuro? Eu acho que a gente está aprendendo de outras doenças que podem ser uma combinação. Talvez você precise dos dois. Você tenha que reduzir a resposta de imunidade para reduzir o vírus. A gente está vindo de dois aspectos diferentes. Francamente, não há medicações antivirais muito boas. A gente tem tentado e nada foi feito para HTLV-1. Muitas das drogas são para HIV com esse propósito. Tem alguns efeitos em vitro, mas não tem o mesmo efeito nos pacientes, e sim em testes. Essa é uma área da terapia que a gente busca reduzir essa informação, porque vocês viram nos testes clínicos, numa primeira etapa, você vai pensar em altas doses, mas você quer diminuir a resposta de imunidade, mas não para a longo prazo. Então, eu acho que é uma doença muito difícil pensar sobre ela, e acho que para o paciente, a falta de progressão é muito importante para esse paciente. A gente não cura a doença, mas fazer com que ela diminua, fique mais devagar e que fique onde está, pode ser benéfico para eles. Claro, versus as outras células que a gente possa usar. Eu vi que tinha uma discussão no chat sobre vacinas. A gente viu isso e eu acho que a questão é como é que você vacina, que população você vacina? Você pensaria como um profilático? Ou você, por exemplo, no Brasil, no Japão, ou esses países altamente endêmicos, porque você não poderia fazer isso nos Estados Unidos. Você não poderia fazer uma vacina profilática. Quantas pessoas você teria que vacinar para proteger outras tantas pessoas de infecção? Eu prefiro as vacinas terapêuticas, como temos com alguns exemplos, com a cachumba, por exemplo. Então, não temos a expressão exata do que podemos alcançar, por exemplo, como o vírus de herpes. Então, são alguns dos desafios que temos que pensar. Eu acho, do ponto de vista pessoal, é que eu não vou estar aqui para ver o efeito das vacinas profiláticas para HTLV. Mas são perguntas boas. Eu pensaria em inibidores que possam impedir que o vírus siga adiante, ou respostas à imunidade. Acho que clinicamente vocês sabem muito bem como monitorar seus pacientes. Acho que isso não é o problema. Eu acho que vocês têm boas ferramentas para isso. Ensaios de esclerose múltipla, a gente sabe fazer. No mundo todo, a gente, né, adquiriu essa proficiência na execução desse tipo de ensaio, mas para essas doenças crônicas, não tanto. Eu sei de muitas empresas que já estão pensando nisso, em entrar nesse tipo de doença degenerativa. Se há um mercado para eles, se tem dinheiro para eles pegarem, aí a pesquisa vai seguir isso. Então, não estou tentando ser pessimista aqui, só um pouco realista. Professor Pablo, gostaria de comentar? No, it's okay. Clarice is raising her hand. Não, a Clarice pode falar. Obrigada, professor Carlos. Dr. Steven, existe algum clinical trial para receptor de checkpoint imunológico como TIM3, PD-1, em relação a esses processos de exaustão celular que a gente sabe que ocorre
infecções virais crônicas, né, incluindo o HTLV. A gente vê alguns artigos publicados em HIV e hepatites, mas existe algum clinical trial para investigação desses receptores, né, desses inibidores de checkpoint imunológico para HTLV? A gente está com um pequeno projeto de uma mestranda que está começando a avaliar isso, mas existe alguma coisa que o senhor tenha lido? A gente já fez um ensaio de pembrolizumab e PD-1 encefalopatia, logo aqui no outro prédio. Não são ensaios fáceis, não tem nada óbvio na HTLV1, mas como a gente já publicou bastante que esses níveis altos de PD-1 nas células CDA, tem muitos inibidores de checkpoint, né, com desregulação. Então, é razoável, mas conseguir as populações suficientes de pacientes e por quanto tempo tratar, são questões. A primeira é uma doença bem aguda. O Carlos sabe, né, muito bem disso, conhece esses pacientes. Há medidas de desfecho muito né, acentuadas. Doenças crônicas, como a HTLV, a gente talvez tenha que tratar por anos e anos. E isso pode ser bastante desafiador para o inibidor de checkpoint, considerando que você não quer impedir toda a resposta imune, né? Por isso que eu gosto de segmentar. Se a gente sente que tem umas células T patogênicas especificamente, será que a gente consegue segmentá-las? E são algumas ideias que estamos pensando. Ok, obrigada, Steve. Eu tenho uma pergunta para a Clarice. Um dos nossos pontos de interesse, como vocês sabem, é a indeterminância do soro. Esses Western blots indeterminados que vocês veem, a gente vê muito isso aqui. A gente faz um trabalho no Peru, acho que também no Brasil. Esses padrões de Western blot a gente encontra pelo mundo todo, né? E a gente ainda não sabe o que isso significa, esses padrões indeterminados. E o algoritmo de testagem é que provavelmente eles têm que ser ELISA positivos para serem testados, correto? Isso. Temos testado pessoas que a gente nem vê o status ELISA deles. Tem muita indeterminância sorológica dessas pessoas. Até no teste de Maryland é bem, enfim, não é nem na Amazônia, no Peru, enfim, em tribos indígenas, aqui do lado. A gente normalmente, assim, o preconizado, né, aqui no Brasil, enfim, é que a gente siga com esse teste de triagem por ELISA ou quimiluminescência e resultado indeterminado e reagente, ambos vão para o teste confirmatório. Entre o Western blot e o LIA, ele é melhor em relação, tem uma performance melhor do que o Western blot, para evitar aí esse número alto de inconclusivos que vocês estão vendo, talvez fosse bom ou repetir através do LIA, porque o LIA utiliza antígenos sintéticos e recombinantes, não tem como o blot o lisado total do vírus, né? Porque o Western blot ele só usa duas proteínas recombinantes, uma para o HTLV1 e outra para o 2, e o resto dos antígenos são de lisado viral total. E aí o LIA não tem isso, o LIA ele é melhor, né? Nesse sentido, tem uma melhor performance por conta desses epítopos, né? Desses antígenos utilizados, que são sintéticos e recombinantes. Além disso, sim. Em relação a co-infecções também, a performance é melhor. Então, nessa determinação da HTLV1 para 2, sim. Mas o indeterminante no Western blot, ele talvez esteja nos dizendo algo. Esse é o meu questionamento. Toda a presença desses outros antígenos pode ser importante. A gente tem visto uma resposta bem forte, por exemplo, em afro-americanos contra americanos caucasianos. A gente encontra talvez 10% de afro-americanos que talvez tenham. E até mais alto em pacientes afro-americanos com esclerose múltipla do que Sim, a resposta caucasianos. imune aí tá influenciada, essa resposta de anticorpo, né, dessas
devem estar influenciando essas diferenças de resultado, né, desses indeterminados que vocês estão vendo. Isso é bem forte, né? Tem indivíduos que não respondem com resposta de anticorpos para todos esses antígenos, por exemplo, né? Tem os tax-only. Então, isso tudo está influenciando. Vocês, esses indeterminados, vocês têm feito algum teste molecular para tentar entender o que é que está acontecendo? Sim, e praticamente todos os indeterminados para PCR negativo são PCR negativo. Então, eu concordaria que, né, não está liberando o vírus, mas isso sugere para mim que eles talvez foram expostos a HTLV1 em algum lugar, ou numa transmissão mãe para filho, por gerações atrás. Então, enfim, o Augusto nos falou, né? É um vírus antigo, está no planeta há Ok. milhões de anos, especialmente, né, nessas populações indígenas, através Sim, da migração. Então, a ideia seria que talvez haja uma exposição ainda maior do que a gente considera. Agora, qual é a significância clínica disso? Aí é outra pergunta. A gente já teve pacientes que tiveram questões neurológicas. Por exemplo, o Carlos vai com parestesia, dor, mas sempre soro negativo. E a gente vê muita indeterminância de familiares que são positivos para HTLV1. Então, a gente consegue rastrear isso de alguma forma. A gente fez isso no estudo de amamentação, estudo de transmissão por amamentação e de transfusão também. Então, se você tem o HTLV1, se é indeterminado no soro, talvez você tenha vindo de uma mãe que era positivo para HTLV1, sugerindo que a transmissão, bem, eu não sei o aspecto clínico disso, mas o ponto aqui é que o que temos nos Estados Unidos, como eu falei para a FDA, quando eu vejo uma indeterminância sorológica, você gostaria de fazer uma transfusão, será? Você gostaria disso numa transfusão? Essa é a questão, né? não. E talvez você receba. Talvez seja indeterminância e ELISA negativo. Mas, se você não testa com ELISA, talvez você tenha esse blot. E aí eu diria, eu não quero esse sangue. Eu não quero que meu filho ou minha mãe receba esse sangue, por qualquer motivo. Sim, sem dúvida. Aqui a gente tem feito um estudo de base populacional em Recife, né, que é a capital de Pernambuco, avaliando a prevalência HTLV na população geral, né, não é nenhum grupo específico, na população geral. A gente fez inicialmente já a triagem de mais de 2.000 participantes, né? Cristiane participa também comigo desse estudo, e a gente já observou os resultados de ELISA, um padrão realmente de aglomeração em alguns domicílios, né, que concentra ali casos positivos no reagentes no ELISA e indeterminados, então estão ali naquele mesmo domicílio, né? A gente ainda vai partir para a avaliação do teste confirmatório, né? A gente está agora nessa etapa, e após confirmação, então a gente vai incluir a investigação intrafamiliar, né? Mas a gente vê claramente pelo de triagem como há esse padrão realmente de agregação, né? Esse vírus ele vai passando de geração em geração, realmente. And what was the frequency? A frequência? Foi a frequência desses dois? Foi de 2.000 participantes, tivemos 240 e alguma coisa entre positivos e indeterminados. No teste de triagem, Right. que foi utilizado o 10%. ELISA. We always 10%, see né? 10%. A gente sempre vê 10%. Isso se repete. Estou dizendo, esse número, 10%, ele é praticamente universal. There may be a Então a gente background. ainda vai para o confirmatório, mas eu retornarei aí com os dados. It'll be em breve. less. No, it'll be less than. Vai ser menos que Yeah, 10%. Permanent. É, Mas a determinância vai acrescentar. Eu posso mostrar para você Western blots que são incríveis, né? Das tribos Shipibo do Peru, que a gente está fazendo com o Eduardo Guttuso. Sim. Os Shipibo vão para Lima para trabalhar. E é incrível, né? 40%
são fortemente indeterminados. E isso diz para mim que isso não é, enfim, digo, teve uma sugestão de malária, por exemplo, falciparum, né? Uma reatividade cruzada com malária. A gente não tem malária em Maryland, Bethesda. Isso eu sei. Talvez em Baltimore. Mas We do have malaria in Baltimore. a gente tem em Baltimore. Muitos fatores associados, né? Além do teste em si, né? Das cepas utilizadas no teste, mas também dessas origens, das diferentes But you're populações. Então, confounded, particularly in Brazil. E aí no Brasil tem a questão da etnia também, né? É uma população etnicamente diversa no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos, eu imagino. Tem muitas misturas, enfim. Então, com certeza vai ter complexidades. Mas a minha sugestão para esse grupo, e talvez até para o público, é essa ideia de que talvez haja mais HTLV por aí do que a gente acha que do tem. que a gente pensa. Também acho. Concordo. Seja, né, pela questão do iceberg clínico, né, que o clínico é só o topo do iceberg. Mas, enfim, eu acho que é o iceberg virológico que a gente tem que ver. Talvez haja muito mais vírus do que a gente sabe. Concordo. Que é transmitido, né? Concordo. E a gente tem a intenção também de ver toda a parte de sequenciamento aqui das cepas circulantes, né? A gente não tem, assim, esses dados, pelo menos aqui em Pernambuco a gente não tem. A gente vai fazer aí dessa análise desse inquérito epidemiológico, desses 240 e poucos domicílios, né? Que a gente já teve esses casos aí entre 2.000 participantes. A gente vai também fazer a parte tudo de sequenciamento do vírus também e ver o genoma completo. Então, a gente vai tentar investigar tudo isso aí, né, que a gente estava comentando agora. Whole genome would be very important, not just O genoma completo seria bem importante. now with the new Sim. technologies, we Agora, are com as more novas tecnologias, né, with, de in fact, sequenciamento, what Christina was e telling us o que a about Cristina estava SARS falando and também, né, COVID-2, sobre SARS e there- Covid hoje, that technology has really ramped essa up tecnologia our ability to aumentou really muito move nossa a lot capacidade quicker in much de bigger space. nos movermos To mais look at, rapidamente num more espaço viruses and maior, analisar mais complete vírus, virions and things like e, that. enfim. So I agree. Isso aí. Obrigada, doutor Steven. Obrigado. Obrigado. Professor Carlos Pablo, se eu tiver que sair, se eu quer fazer algum comentário, eu vi que o senhor mandou uma mensagem que precisa sair. No, I appreciate very much all the Não, muito comments. obrigado por todos os I'd comentários. like to add Eu só gostaria de acrescentar um breve comentário ao comentário de Steven sobre os resultados da América Latina. Isso também reflete o slide que você mostrou, que a população HTLV1 populou a América Latina mais cedo, talvez, por a evolução populacional. For retroviruses, because actually retroviruses are embedded in our DNA already after millions of years. So that probably is some interesting topic of research for the future. Thank you so much for the invitation. 9% of the human genome is 9% do retroviral. genoma humano é retroviral, né? Exato, retrovíruos endógenos. Excelente. Eu convido o professor para ficar, se eu tiver que sair, a gente compreende. Acabou, nosso tempo foi um pouquinho mais extenso do que o programado, mas eu acho que valeu muito a pena pelo excelente conteúdo que a gente pôde exercitar aqui. Exatamente, tem um questionamento muito interessante sobre o HTLV3 e 4, e exatamente é importante dizer isso, quer dizer, o HTLV1 foi o primeiro vírus, depois veio o HTLV2, e o HTLV4, 3 e 4 agora foram, na verdade, descritos pelo professor. Very rare. Tem, Two people. exatamente, bem raro na região da Costa do Marfim, e são vírus bastante ancestrais, né, que já estão muito mais adaptados ainda. A gente calcula que o HTLV1 tenha 100 mil anos na espécie humana, o HTLV2 perto de 200 mil. Esses vírus são muito mais ancestrais e eles estão muito mais adaptados à biologia celular. Tem muitas perguntas em relação à vacina, só para um comentar em relação ao comentário do professor Steven. Vacina, a arte imita a vida, né? Ou seja, o grande problema da vacina para retrovírus é que ele não faz o clareamento natural dos outros vírus, ou seja, não tem indivíduo que se contamina e clareia a infecção,
que é o que acontece com outros vírus respiratórios, vírus arbovírus, por exemplo, em que você tem esse fenômeno natural e você reproduz esse fenômeno natural com um antígeno bastante importante em que o indivíduo desenvolve a imunidade. Não há na história natural ninguém que se contaminou e clareou essa infecção. Então, é difícil de você fazer uma vacina profilática dessa forma. Existe uma vacina terapêutica em curso contra o HBZ, que é uma proteína da célula infectada, que então sensibiliza o CD8 contra o HBZ, é uma vacina que está em desenvolvimento, que a gente espera que seja um potencial terapêutico para os pacientes já infectados com desenvolvimento de doença ou para o desenvolvimento de doença, que é muitas outras perguntas aqui vieram isso, marcadores clínicos de desenvolvimento e tratamentos. Eu fortemente recomendo, para tratamento, nós escrevemos um guideline que está no Neurological Clinical Practice, o professor Steven participou, nós participamos com outros colegas da Austrália, do Japão, do Reino Unido, e ele foi revisado ano passado, então um guideline que vai falar sobre os tratamentos, inclusive sobre a evolução clínica desses pacientes, rápida evolução, revolução lenta, não progressor, e vocês ali vão poder entender mais sobre a doença e sobre as formas de abordagem clínica. Sobre prevenção, a transmissão horizontal é a mesma transmissão dos outros retrovírus como o HIV, e a pré-natal é fundamental. O Japão conseguiu quase que abolir a infecção, tinha 40% na Ilha de Okinawa, isso caiu para menos de 4% em 2 gerações controlando o pré-natal, exatamente porque é uma infecção silente. Então, as pessoas não sabem que vão passando, é isso que o professor Steven estava falando. Provavelmente é muito mais, porque tem muito mais gente contaminada do que a gente imagina, e a gente fala que é um novelo, né? Quando você pega um fio e puxa, vai vindo um novelo lá enorme de gente contaminada atrás disso. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde têm desenvolvido vários documentos sobre prevenção de contaminação. Eu fortemente recomendo que vocês entrem no site da OPAS e da Organização Mundial de Saúde. Lá tem muitos documentos e muitas orientações sobre medidas de prevenção, amamentação e assim por diante. Eu acho que, recomendando esses documentos, grande parte não todas, mas grande parte das perguntas que foram colocadas aqui, talvez as mais importantes, sobre detecção clínica, fator de risco, transmissão, abordagem terapêutica e prevenção, a gente consegue abordar. No mais, as perguntas vão ficar no site, nós vamos fazer esforço para responder a cada um. Agradeço muito Isatu Sa, não sei se estou pronunciando correto, que mandou várias perguntas e vários comentários ao longo do seminário, uma participação muito ativa durante o comentário, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer muito o Global Health Network, Fiocruz, a professora Cristiane pela organização, professora Lúcia Brito, professor Stig Jacobson, uma lenda da infecção pelo HTLV, professora Clarice Neuschwander, pela participação e um prazer do convite para coordenar isso daqui. Deixo a palavra para a professora Cristiane e a palavra para quem mais quiser fazer algum comentário para encerrar essa sessão. Obrigada, doutor Augusto. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Steven. Na verdade, iria comentar justamente o que Clarice falou, que nós aqui estamos com alguns estudos para investigar essa transmissão, né, essa característica transgeracional da infecção, estudos simples de investigação diagnóstica, nos que vão ser positivos, né, nos testes, e vamos investigar uma geração anterior e uma geração posterior, né? Mãe e filho do caso positivo. Então, mas minha pergunta é a seguinte: essa questão que o senhor levantou sobre os inconclusivos não poderia ser uma situação intermediária entre os retrovírus endógenos e os retrovírus patogênicos ou os que, de fato, são encontrados, né, nos testes moleculares? Sure, I mean, they could be parts of the Sim, virus. That's podem correct. ser partes do vírus. Sim, But I still think it suggests, because of its mas eu ainda cross-reactivity with assim, HTLV1, devido à reatividade cruzada com a indeed, HTLV1, HTLV1 eu ainda acho que related, provavelmente está relacionado ao but you're right, HTLV1. it may not be a Mas você está full certo. virion. Talvez não But seja, again, né, we happen um to vírus see a lot completo, more of those mas a gente with vê people with isso some of these bastante neurologic com diseases. That's why pessoas they come to com us, essas doenças right? So neurológicas.
por isso que chegam até nós. Na minha clínica, os pacientes geralmente chegam para mim quando vem algo errado, né? Vocês têm a habilidade de analisar o assintomático, é isso que você pode fazer. Ou familiares, né? Porque a gente tem uma clínica grande, mas enfim, mas é relativamente pequena com, né, as clínicas do Japão, da África, enfim. Mas sim, pode ser parte do vírus, mas ainda acho que não é endógeno, eu acho. Não é do FW, enfim. Sinto que tem muitos vírus que não são parte disso. Estamos trabalhando de outra forma também, porque a minha pesquisa tem a ver com a resposta imune. Então, a gente pode, de fato, induzir a resposta de células T desses pacientes ao HTLV1. Então, isso me diz algo. Right, of something they may have saw and cleared the virus. That was great, right? They may have seen the virus early on in life, cleared the virus. Talvez tenham tido contato com o vírus em algum momento mais cedo na vida e essa é a consequência. Tem um anticorpo, um clone de célula T que pode ser identificado. Isso é razoável. Mas o ponto aqui a questão é a exposição. É aí que eu acho que esse estudo, né, multigeracional vai ser muito importante. Mas eu vou dizer novamente para Clarice que se vocês dependerem só daqueles que são positivos em ELISA, talvez vocês percam alguma população. E aí, né, vem a questão, como analisar todos, né? Aí essa é a pergunta. Eu posso fazer o Western blot, mas é muita coisa, né? O custo é altíssimo, né? Yes, thank you for such suggestions. And you have to do it on subsets, but it's very important. Rely on the ELISA only. We may lose. That's why I said, when I looked at my African Americans, they were all ELISA negative. Os afro-americanos todos eram negativos para eles, no meu estudo. Incrível. Doadores de bancos de sangue. Incrível, né? Thank you. I would like to comment about the biobanks and the studies on hair diseases that you present about it also, and say I would like to say you that we are studying in this way too here in Recife, and it was very good to hear these issues from you, and I think you could talk about all these things after. Thank you. Thank you, Cristiane. I'm afraid we need to close. Yeah, We are it's 10, very right. late, and I will ask to Cristiane to close in 2 words, please. Thank you very much for all. Thank you, Stephen. Thank you. I'm going to say Thank goodbye. you all. Obrigado. Thank you, Vera. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you all. Thank you to everyone. Thank you.